Torcedor vascaíno, chegou o dia. Hoje, dia 17 de julho, é dia de Vasco da Gama. Vasco e Atlético Goianiense se enfrentam no estádio Antônio Ascioli às 19 horas, às 7 horas da noite, pela 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para o Vasco da Gama, um jogo de total afirmação. Com os resultados parciais dessa 17ª rodada, caso o Vasco vença hoje o Atlético Goianiense, poderá terminar esta rodada na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um momento importantíssimo para o Vasco dentro do Brasileirão. Momento decisivo. Um momento de mudança. E é claro, a gente vai trazer aqui neste Acorda Vascão tudo sobre essa 17ª rodada. Vamos falar sobre esse confronto, é claro, que irá acontecer nestas próximas horas de quarta-feira. Falar também sobre o elenco que ontem chegou por volta das 11 horas da noite em Goiânia e foi muito bem recebido por torcedores vascaínos na porta do hotel, e também trazer muitas outras novidades. Tem informações importantes aqui neste Acorda Vascão sobre o mercado da bola. Vasco que procura um zagueiro no mercado e já colocou mais um alvo na mira para essa temporada. A gente vai trazer essa informação aqui a vocês agora neste vídeo. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, eu quero primeiramente dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito aí com o seu apoio através da sua inscrição, que é de suma importância para o nosso crescimento. Mas, como a gente até costuma falar aqui, primeiro assiste o vídeo, curta o nosso conteúdo. Se você gostar, lá no final do vídeo você se inscreve e ajuda aí o nosso crescimento. Mas o seu like, ele é primordial desde já. Então, larga o dedo aí no joinha, que vai ajudar muito o crescimento do nosso canal. Show de bola, Vascão. Vamos embora então, né? Vamos que vamos falar logo de Vasco. Quero começar aqui, antes de entrar no assunto, sobre Campeonato Brasileiro, só de fato confirmando uma informação que nestas últimas horas ganhou bastante força no meio da torcida do Vasco, que é sobre a nova fornecedora de material esportivo para a temporada de 2025, a partir, né, da temporada de 2025. O Vasco, que vem desde 2020 com a capa, é de fato neste momento a fornecedora de material esportivo do Vasco, que faz uniformes lindos, que faz camisas lindas, shorts lindos, agasalhos lindos. Eu creio que o torcedor do Vasco não tem nada a reclamar da capa quanto à beleza do material que é fornecido por parte da empresa. Mas a gente tem muito ao que reclamar da capa com relação ao contrato assinado com o Vasco. Um contrato que desvaloriza completamente o tamanho e a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acabei esquecendo aqui, mas é um valor que está entre a casa dos 300 e 600 mil reais por ano, que a capa paga ao Vasco para estampar a sua marca num dos maiores clubes do futebol brasileiro. É muito pouco. A uso de comparação, a gente vê um Palmeiras que recebe 50 milhões de reais da Puma, um São Paulo que recebe 50 milhões de reais da New Balance, um Flamengo que recebe 90 milhões de reais da Adidas. Então, assim, realmente é algo completamente surreal e incomparável com relação ao tamanho e à grandeza do nosso clube. Exatamente por esse motivo, pelo esse contrato com a capa se encerrar agora no final de 2024, o Vasco já busca outras empresas no mercado e vem conversando com 3 empresas. Informações é que o Vasco conversa com a Nike, a hoje fornecedora de material esportivo do Corinthians, conversa com a New Balance, hoje fornecedora de material esportivo do São Paulo, e também conversa com a Puma, hoje fornecedora de material esportivo do Palmeiras. São essas 3 empresas que o Vasco da Gama neste momento possui conversas visando a próxima temporada e, é claro, qualquer novidade que tivermos, iremos trazer a vocês aqui no nosso canal, mas neste momento a situação se encontra exatamente dessa forma. Das 3, qual você acha que seria melhor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora sim, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre os preparativos para esse jogo de hoje entre Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, já neste momento, o Vasco da Gama ontem desembarcou em Goiânia por volta das 11 horas da noite. Um elenco que foi recebido com muita festa por parte de alguns torcedores vascaínos que ficaram até
a noite de ontem esperando o elenco cruzmaltino chegar aí à porta do hotel. Inclusive o diretor Felipe, que é um dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi um dos mais festejados por parte da torcida do Vasco. Inclusive o canal Atenção Vascaínos, que estava fazendo a cobertura aí desta chegada do elenco no hotel, ele pegou o Felipe fotografando, assinando a camisa, dando autógrafo aí dos fãs vascaínos até o final. Foi ele que praticamente atendeu todos os torcedores que estavam presentes no hotel do Vasco da Gama em Goiânia. Então, assim, um elenco recebido por muita festa, e é claro, não poderia ser diferente. O Vasco hoje vive um momento muito diferente do que já viveu nestes últimos anos, um momento, assim, de realmente felicidade entre torcida e o clube. O Vasco que anunciou o Coutinho nesta última semana, venceu o Corinthians no meio da semana e chegou à sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Então é um momento de fato muito bom, um momento a se festejar, não à toa. Amanhã no estádio Antônio Ascioli a expectativa é de festa por parte da torcida vascaína. Os ingressos colocados à disposição de forma inicial, destinados à torcida visitante, que é a torcida do Vasco, foram esgotados. Ontem a gente trouxe informação que o lote extra seria aberto para a torcida cruzmaltina. Esse lote extra também já foi esgotado. Então, assim, a expectativa é que a torcida do Vasco tome conta do estádio Antônio Ascioli nesta noite de quarta-feira em Goiânia. E é claro, é uma vitória importantíssima. Nesse momento aparece aí a vocês a tabela de classificação deste campeonato brasileiro. O Vasco aparece aí na 11ª colocação do Brasileirão. Já tivemos nesta rodada, a 17ª, 4 jogos acontecendo. O Cruzeiro enfrentou a equipe do Bragantino e venceu o jogo. Um resultado, assim, olhando para as pretensões momentâneas do Vasco, muito bom para o cruzmaltino. O Bahia perdeu para o Cuiabá, um jogo aí que não muda muito a vida do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. O Juventude ontem empatou com a equipe do Atlético Mineiro, mais um resultado muito importante. A gente chegou a comentar com vocês, salvo engano, no Acorda Vascão de ontem, disse que de fato o melhor resultado para essa partida seria um empate mesmo entre as equipes, porque o Juventude, caso vencesse ontem, ultrapassaria o Vasco. E o Galo, caso vencesse, não daria margem para o Vasco ultrapassá-lo nesta rodada. Então, o empate foi o resultado ideal e o Corinthians venceu a equipe do Criciúma ontem dentro da Neoquímica Arena, um resultado também que não interfere em nada na vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje entrará em campo Atlético Goianiense e Vasco da Gama às 7 horas da noite, São Paulo e Grêmio às 8 horas também entrarão em campo, Botafogo e Palmeiras às 9h30 no estádio Newton Santos, e Fortaleza e Vitória às 9h30 da noite. Quais resultados temos que ver aqui que são favoráveis ao Vasco? Botafogo e Palmeiras não, assim, mudem nada a vida do Vasco na tabela de classificação. Porém, Fortaleza e Vitória e São Paulo em Grêmio são duas partidas importantes para o torcedor vascaíno ficar de olho. Por quê? Hoje o São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão com 27 pontos. O Vasco tem 20. Caso vença, vai a 23. Fica 4 pontos do São Paulo. Se o Vasco mira G6, é para secar o São Paulo nessa noite de hoje. E temos a partida entre Fortaleza e Vitória. Fortaleza hoje, dentro do Campeonato Brasileiro, é o sétimo colocado com 26. O Vitória tem 15, está na parte de baixo da tabela. Então hoje, mais do que nunca, é importante também uma derrota do Fortaleza ou no máximo um empate, para que o Fortaleza não vá muito para a parte de cima da tabela, fica ali perto do Vasco na zona de classificação. Então são esses os resultados, importantes para o torcedor vascaíno ficar de olho. Na derrota do São Paulo e na derrota do Fortaleza e, é claro, na vitória do Vasco da Gama. Como Atlético Mineiro e Bragantino já se enfrentaram e o Atlético Paranaense terá o seu jogo contra o Fluminense adiado, não entrará em campo nessa rodada, o Vasco vencendo hoje vai a 23, ultrapassa Atlético Mineiro e Bragantino, que já jogaram nesta rodada do Campeonato Brasileiro, vai para a 9ª colocação do Brasileirão e poderá terminar essa rodada até 4 pontos apenas de distância do G6, que é a zona de classificação para pré-Libertadores, local nesse momento que o São Paulo se encontra com 27 pontos. Então, assim, é louco? É. É demais pro torcedor vascaíno? É. Pode parecer insano? Pode, mas o Vasco hoje, vencendo essa partida, poderá terminar a 17ª rodada de Campeonato Brasileiro a exatamente 4 pontos do G6 do Brasileirão. É um novo momento do Vasco no campeonato. Momento, é claro, que dá esperança sim para o ano de 2024, um segundo semestre de 2024 muito melhor. E se esse jogo é importante,
Quem dirá o jogo da semana que vem, no final de semana, contra o Atlético Mineiro, dentro da Arena MRV, perdão, mas esse assunto para depois. O foco é hoje, o foco é no Vasco e Atlético. Uma vitória muda o Vasco de patamar dentro do Brasileiro. Tá empolgado, torcedor? Você acha que hoje, dentro do estádio Antônio Ascioli, dá pro Vasco conquistar a vitória? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para continuar aqui com o vídeo, ontem a gente inclusive chegou a trocar aqui com vocês, né, que o Corinthians entrou em campo e olha, vou ser muito sincero, eu sequei muito o Corinthians, eu dificilmente paro para acompanhar um jogo do Clube Paulista e ontem vi por conta, principalmente, é claro, do técnico Ramon Dias, o Corinthians venceu o jogo, assim, mas venceu não jogando uma bola tão grande, venceu jogando um futebol mais ou menos, mas venceu. E eu queria e quero que clubes como Corinthians, Fluminense caiam para a Série B do Campeonato Brasileiro e foi esse o motivo aí para acompanhar e secar o Clube Paulista. E por que eu estou falando de Corinthians nesse momento? Porque ontem o Clube Paulista anunciou um zagueiro que o Vasco da Gama buscou nessa janela de transferências. Um zagueiro que vestiu a camisa do PSV nessas últimas temporadas e que o Vasco chegou até a formalizar uma proposta. O André Ramalho, atleta aí de 33 anos de idade, que fez praticamente toda a sua carreira no futebol europeu. O jogador ontem foi anunciado e assinou um contrato válido com o Corinthians até o final de 2026. Um baita de um jogador, a gente trouxe aqui alguns números desse atleta a vocês e uma pena, infelizmente, o André Ramalho não estar vestindo a camisa do Cruz Maltino. E por que é importante a gente falar sobre o André Ramalho antes de entrarmos no assunto que a gente quer entrar neste momento? Porque o André Ramalho é um dos nomes que o Vasco buscou para reforçar o seu sistema defensivo. Assim como o André Ramalho, o Vasco nessa janela de transferência também procurou o Dória, um zagueiro que acabou fechando com, acho que é o Pumas do México ou o Atlas do México, foram um desses dois clubes. Um baita de um jogador também, um atleta que se destacou muito vestindo a camisa do Botafogo no início da década passada. Um jogador assim realmente diferente, que participou e muito, né, de campanhas no futebol europeu, um bom zagueiro, um bom jogador. O Vasco da Gama tentou a sua contratação e também não andou assim como o André Ramalho. E teve ainda o terceiro nome, que é o maior de todos, que foi o Pepe. O Vasco tentou a contratação do Pepe, formalizou uma conversa com o Pepe, avançou até em determinado momento com o Pepe, mas quando as negociações estavam para ser finalizadas e favoráveis ao Vasco da Gama, o Pepe, em uma conversa com a família, chegou à definição que talvez não seria o momento de voltar ao Brasil. Por conta da violência, por conta do Rio de Janeiro, decidiu permanecer na Europa. Então, assim, o Vasco, o que isso significa, a partir do momento que a gente fala sobre Pepe, sobre André Ramalho e sobre Dória? São três jogadores grandes. Isso significa que o Vasco da Gama vai buscar um jogador grande para o sistema defensivo. E ontem a gente teve mais um nome aí na mesa do Vasco da Gama, mais uma informação de um atleta que o Vasco busca nessa janela de transferências, que no caso é o Yerry Mina. Mina, jogador aí de 29 anos de idade, atleta que vestiu a camisa do Santa Fé da Colômbia e se destacou por lá, passou pelo Palmeiras, onde jogou muita bola, não à toa, do Palmeiras foi vendido para o Barcelona por um valor aí superior à casa dos 50 milhões de reais, quase 60 milhões de reais, inclusive, e após o Barcelona ele foi vendido para o Everton da Inglaterra. Passou 5 temporadas no clube do futebol inglês e foi vendido para a Fiorentina, clube do futebol italiano. O Mina está há 3 temporadas na Itália, aliás, há 2 temporadas na Itália, e não conseguiu se firmar na Itália como havia se firmado principalmente no futebol inglês. O colombiano hoje, após essa passagem pela Fiorentina, veste a camisa do Cagliari, do futebol italiano. É um jogador altíssimo, de 1,95 m, um atleta de passagens, assim, realmente espetaculares, principalmente aqui no nosso futebol brasileiro e pela própria seleção da Colômbia, e que tinha contrato com o Cagliari até agora, o meio desse ano. E qual é a informação que nós temos a trazer aqui a vocês? Esse jogador, que está livre no mercado, ele interessa ao Cruz Maltino. Um jogador que tem um salário até considerado muito alto, tá? Ele foi convocado agora para a Copa América, vestiu a camisa da seleção da Colômbia, entrou inclusive em 2 partidas com a seleção finalista da Copa América, interessa ao Cruz Maltino. Uma informação ontem dada pelo canal Na Torcida Vascaínos é que esse zagueiro com passagens por gigantes do futebol europeu interessa o departamento de futebol do Vasco. Informações aqui, o Mina é um nome muito bem cotado no Vasco da Gama, um nome e que internamente há-se sim
um certo valor, um certo interesse interno em fazer o investimento pela contratação do zagueiro. É um nome que agrada muito, né, o departamento de futebol do Vasco, um nome muito bem cotado dentro do clube, e o Vasco poderá estar nesses próximos dias fazendo uma investida nesse jogador. E você pode falar, Lucas, será mesmo que o Vasco vai fazer uma investida pelo Yerry Mina, um jogador grande desse jeito? É importante a gente falar aqui com vocês. Uma das principais hoje funções, posições dentro do elenco que o Vasco sofre é a posição do sistema defensivo. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Pedrinho. Pedrinho revelou no papo que teve com a imprensa após a entrevista coletiva do Felipe Coutinho, queria atacar o mercado em busca de reforços e a posição da zaga era uma prioridade. Marcelo Santana também, numa entrevista coletiva de apresentação dele ao torcedor, ele cita também a prioridade para contratar um zagueiro. Então, assim, internamente, é isso que eu quero dizer, é um consenso de que o Vasco precisa trazer um jogador para o sistema defensivo. O Vasco hoje conta com o Maicon, Léo e João Vitor, sendo que o João Vitor está lesionado. Então, o Vasco hoje conta com o Maicon e o Léo, ponto. Se não for os dois, Vasco da Gama terá que colocar dentro de campo um jogador da base. Isso é ruim? É claro que não, mas fica nítida a necessidade que o Vasco precisa de um jogador. Base não é para suprir elenco, não é para colocar dentro de campo. Base é quando o jogador se destaca, aí sim ele vai entrando de uma forma gradual, não na pressão. E se o Vasco não contratar, a base terá que ser utilizada. Então hoje é um consenso interno que o Vasco precisa contratar um zagueiro. Mina é um jogador caro? Sim. Mas o Vasco tinha um jogador muito caro também dentro do elenco, que era o Medel. Foi liberado. Então o Vasco hoje tem caixa para repor a saída do Medel e trazer um zagueiro com patamar financeiro alto, um salário alto e colocar dentro do grupo. E agora aqui, é claro, a gente quer trazer exatamente as palavras a vocês, tanto do Pedrinho quanto do Marcelo Santana, explanando aí essa necessidade de um zagueiro para o Vasco da Gama. Essa questão de posição, assim, o torcedor que acompanha no dia a dia dá para perceber quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre gostei de usar atletas da divisão de base, sempre estimulei os treinadores, nunca perguntei uma escalação de time, mas sempre sinalizei para todos os profissionais com que eu trabalhei que se for 50% de chance para cada, utilize sempre o mais jovem. Se for 51-49, pode usar o que você tem a preferência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode depositar a responsabilidade nos garotos mais jovens, embora alguns tenham a capacidade de corresponder. Então vamos lá, na linha de defesa a gente teve o João com uma lesão recente, previsão inicial de 6 a 8 semanas. Então de zagueiros adultos, a gente tem o Maicon, o Rojas e o Léo. Porque você fica com o Luiz e o Lianco, que são dois jovens, como Lincoln, como as alternativas. Então, tô decorando ainda o nome, gente. É muita gente no clube. Não, eu falo de verdade, porque é muita gente para ir sair decorando o nome. Tu não entendeu onde é? Entendi agora o zagueiro. Mas são 3 zagueiros adultos que a gente tem. Então, se a gente tiver uma oportunidade de trazer um zagueiro que complemente com qualidade. Assim, ó, Vasco tá atrás de Leão. Então, a gente tem algumas situações que você fica mais evidente onde está a necessidade. Se o clube hoje negocia com uma oportunidade com o Coutinho, isso é um indicativo de uma posição onde a gente tem uma necessidade. E fora isso, a verdade do futebol é o campo. Se o jogador demonstra de maneira clara para a gente que ele está pronto, que ele está preparado para a situação, esse ajuste de elenco você adapta também. Às vezes um garoto que você julga que tem 18, 19 anos, ele esperaria talvez 6 meses ou um ano para ter uma sequência. A partir do momento que ele tem a oportunidade, ele se firma e você refaz o seu planejamento. Então, até citar a posição fica uma coisa complicada por causa disso. Então, às vezes a gente cita uma posição, o atleta vai, corresponde, a gente muda o planejamento e depois você passa aí 15 dias, um mês me cobrando. Aí aquela posição que você falou, Então, a gente prefere ter esse cuidado. Mas analisando o elenco, como esse exemplo que eu dei, eu acho que fica perceptível dos setores que a gente entende que precisa se qualificar. Precisava de um homem de beirada. Tem outras posições que eu não falo justamente por uma questão de respeito e ética ao elenco, mas é uma observação boa para fazer, que assim, uma negociação que nós estávamos fazendo com um jogador que joga fora do país e que foi definitivo para ele não vir
foi a questão da violência. Então, assim, isso embargou muito Mas qual violência? Da torcida do Vasco ou do Rio de Janeiro? Não especificamente da torcida do Vasco, não. Da torcida de uma forma geral, do Brasil. Ele tinha medo por causa da família. Tá. Então, assim, a gente tem em busca aí, eu acho que mais 2 reforços, que eu não posso falar para você e não vou mentir, vou cravar os 2 reforços. São negociações sempre muito difíceis e a gente tem uma responsabilidade financeira ali para a gente não piorar ainda o fluxo de caixa. Mas a gente pretende ainda preencher. E aí, torcedor vascaíno, concorda com isso? Você também acha que o Vasco precisa trazer um zagueiro para o grupo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi aqui o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né? Desta quarta-feira, dia de Vasco da Gama. E já estaremos, é claro, com o nosso Fala Gigante, trazendo muita informação, muita novidade e muita vascainidade para cada um de vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.